Fala, fiel! Saudações corintianas, meu povo! Estamos chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal, um giro de notícias para você ficar por dentro das últimas do Coringão. E seguimos com a novela Memphis, é isso mesmo. A novela Memphis parece que não terminou não teve um ponto final. Neste vídeo a gente vai trazer para vocês que Osmar Stabile está sim repensando a não renovação de Memphis. O que isso quer dizer? Tá com medo, tá sendo pressionado a renovar com o Memphis. Luiz Fabiani, Marco Belo, Dentinho, Ulisses Costa falaram em cima disso, que há um movimento dentro do Parque São Jorge de pressão para que o Stabile repense e volte atrás. E não para só por aí. A Fatal Fans, patrocinadora do Corinthians, já prometeu um aditivo de 5 milhões para ser utilizado ao Memphis. Fatal Fans, patrocinadora do Corinthians, quer Memphis Depay no Corinthians. É um novo capítulo nesta novela Memphis Depay e Corinthians. Você que gosta desse conteúdo já sabe. Curte, comente, compartilha, se inscreva aí no nosso canal, mas acima de tudo, deixa aquele like, manda aquele comentário e bora pro vídeo. Será que vamos ter uma reviravolta? E o Corinthians, através do presidente, vai voltar atrás? Xiii! Eu adorei. Memphis entra por uma porta, o Stabile sai pela outra. Quem tá comigo nessa? Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Vai que acontece, né? Porque credibilidade vai pro lixo. Se o presidente do Corinthians, que não quis ouvir ninguém, passou por cima de todo mundo, não quer a renovação, voltar atrás por pressão, que credibilidade ele passa? Vamos aguardar nos próximos capítulos. Agora, vou detalhar para vocês o que está acontecendo. Vamos colocar assim nessas últimas 24 horas, tá? Memphis, na terça-feira, acabou. Corinthians não renovou, todo mundo falou, ficou revoltado. Uma pressão gigantesca de toda a torcida do Corinthians. Hashtag criada fora Stabile, ficando no primeiro lugar dos assuntos mais comentados no mundo. Um site criado, forestabile.com.br, já com quase 10 mil assinaturas. O Stabile ir embora do Corinthians, quer dizer, a torcida tá revoltada. E aí, a Fatal Fans, patrocinadora do Corinthians, ofereceu 5 milhões para ajudar na renovação de Memphis. A Fatal Fans formalizou uma proposta de um aditivo de 5 milhões no atual contrato, com valor destinado exclusivamente aos custos de Memphis Depay. Quer dizer, não é para o Corinthians pegar e gastar com Tadalafila, com barquinho, é para usar para o Memphis. Com o novo acordo, o contrato da empresa com o clube passaria de 22 milhões para 27. Em troca, a patrocinadora pediu placas de LED nos jogos do Brasileirão, que passa ali, né, nas comunicações de campo, marca na camisa de treino do Memphis, então a logo da empresa na camisa de treino do Memphis, um backdrop, a famosa, o fundo aqui, né, exclusivo nas entrevistas do Memphis, um camarote e um vídeo anunciando o aporte. Mesmo com a empresa oferecendo 5 milhões para ajudar a viabilizar a permanência, a situação segue indefinida. Quer dizer, a Fatal Fans ofereceu 5 milhões ao Corinthians para ajudar na contratação ou na renovação de contrato do Memphis. Galera, a situação financeira para o Corinthians não tá fácil. Ontem o Memphis, o staff dele, perdão, não o Memphis, né? O staff dele deixou bem claro que vai na justiça. Por quê?
o Memphis assinou, segundo a página e Ultimão, ele chegou a assinar a renovação e o Corinthians publicou o contrato no sistema. Então, se realmente o Memphis assina, segundo o jornalista Diogo Dantas da Globo, e o acordo foi formalizado e publicado no sistema do clube, tem validade. Ah, mas o presidente não assinou. Ok, mas na parte jurídica tem validade. Inclusive, o próprio staff do Memphis já falou. Esse novo contrato pode ser cobrado. E são 180 milhões que pode chegar a dívida do Corinthians com o Memphis. 77 do que a gente está devendo, mais por volta de 103, eu acho, do novo acordo desse novo contrato com o Memphis. Que a gente até trouxe detalhes para vocês. Eu fiz numa live, mas a gente pode aqui mostrar de forma rapidinho, antes de colocar as falas dos jornalistas, Luiz Costa, Luiz Fabiani, Marco Belo, todos dizendo que o Corinthians, o Stabile pode voltar atrás. Então não sai desse vídeo não, tá? Deixa o like, se inscreva no canal. Só tô tentando fazer uma linha do tempo para você entender tudo o que houve nessas 24 horas. Porque o staff vai ir na justiça. E aí o Corinthians não vai ter mais só 77 milhões para pagar. Vai ser 180. E não vai ser parcelado mês a mês. É pancada para pagar. Será que é por isso que a pressão lá na presidência cresceu? Veja aí na tela os detalhes que o meu timão trouxe do novo contrato que não foi assinado pelo Corinthians com o Memphis. Salário. O novo contrato teria duração de 2 anos até julho de 28. O Memphis receberia 632 mil mensais até dezembro de 26 e depois 1 milhão e 100 mil reais. Ao todo, os salários somariam 24 milhões, valor 26% menor que a média do vínculo anterior. Salários, tá? Agora, direitos de imagem. Os direitos de imagem de Memphis somariam 28 milhões, pagos em 3 etapas. 660 mil mensais de setembro de 26 a janeiro de 27, 984 mil de fevereiro de 27 a agosto de 28 e 366 mil de setembro de 28 a fevereiro de 2030. Royalties e produtos. Memphis teria garantia mínima de 15 milhões em lucro líquido com novos negócios prospectados pelo Corinthians. O valor seria pago em 4 parcelas, 6 milhões em dezembro de 26 e 3 milhões em junho e dezembro de 27 e julho de 2028. Além do piso, o atacante ficaria com 80% das receitas líquidas entre royalties e produtos, tá? E para finalizar, moradia, passagens e camarote também fazem parte desse contrato do Memphis. O Memphis teria direito até 250 mil por mês para despesas com moradia, transporte e segurança, 6 milhões ao longo dos 2 anos. Isso o Corinthians, segundo o Marco Belo, o marketing do Corinthians já tem um patrocinador para pagar esse valor. Então não vai sair do bolso do Corinthians. O marketing do Corinthians já tem uma empresa para bancar 250 mil por mês e tirar esse peso do Corinthians, que foi uma das coisas que o Stabile não queria assinar, por causa que não tinha 250 mil mensais para pagar. O acordo também previa 12 viagens de ida e volta em classe executiva e a manutenção de um camarote exclusivo na Neoquímica Arena. Bônus por títulos. Memphis passaria a receber 20%, até 20% dos bônus por títulos previstos no contrato com o patrocinador Master. Os valores variam de 400 mil pelo Paulistão a 4 milhões pelo Intercontinental.
o pagamento seria proporcional à participação do atacante nas partidas. Então, este foi o contrato, o acordo fechado entre Memphis e Corinthians. O Corinthians deu ok para tudo, só não assinou por causa do Stabile e por causa da política. Tá? E agora vem a pressão. Todo mundo sabe, desde o não do Corinthians, aquela nota vergonhosa, nojenta, ai, que estamos pensando no bem financeiro do clube. Mentira. Há uma pressão. Há uma pressão. O Stabile está pressionado de todos os lados. Vou trazer para vocês a primeira coisa. O Marco Belo e também o Dentinho, ex-jogador do Corinthians, durante o programa da Rádio Transamérica, TMC, no Papo de Craque, segunda edição, o Dentinho traz a informação e o Marco Belo fala. Prestem atenção aí e depois deixe a sua opinião nos comentários. Tô sabendo que a toalha não tá jogada no caso Memphis, hein? Eu fiquei sabendo que o Osmar, com a pressão de alguns diretores que ainda pensam no Corinthians, que tem ainda um pouco de cabeça, e a pressão da torcida, que ele pode voltar atrás, hein? É mesmo? Ele pode voltar atrás. Aí eu fico feliz, hein? Olha. Fiquei sabendo. Me contaram. Uma verdade, era bom. Ô Marco Belo, você que... De novo, você sabe que eu não quero... Nunca questiono os métodos que você usa pra saber as coisas, porque é impressionante o que você faz. Você é um 007. O James Bond do Parque São Jorge, procede isso? Eu ouvi que o Osmar, ele ficou com medo do que aconteceu. Ele é tão bobo, para não falar outra coisa, que ele não imaginava o que aconteceria quando ele resolvesse não assinar com o Memphis. Era óbvio o que aconteceria. Descobriram o telefone dele, descobriram o endereço da casa dele, ameaçaram. E aí ele falou para algumas pessoas que ele conhece que ele poderia voltar atrás. Agora, ele voltar atrás é uma coisa, o Memphis voltar atrás é outra. Aí está. Rádio TMC São Paulo, durante o Papo de Craque, Dentinho e Marco Belo com a mesma linha de informação. Que o Stabile poderia voltar atrás, falou com pessoas próximas, a pressão da torcida, a pressão também acho que financeira, porque essa bomba do Memphis, caso ele realmente não renove e ele assinou esse contrato, a pancada vai ser grande, porque deixa de ser 77 milhões e passa a ser quase 200 milhões para ter que pagar pro Memphis sem que os jogadores estejam jogando. Vocês já pensaram nisso? Pagar o contrato de um jogador durante 2 anos para ele jogar em outro clube, porque ele não vai jogar no Corinthians. Então talvez a pressão da diretoria também passa por isso. Ó, renova com o cara, volta atrás aí, porque é melhor você pagar com ele aqui do que pagar com ele lá fora. O Ulisses Costa também trouxe a mesma linha de notícia, uma outra pegada. Eu vou colocar aqui para vocês o que o Ulisses Costa, da Rádio Bandeirantes, do canal Ulisses TV, falou. Prestem atenção. Muito bem, gente. Acabei de transmitir o jogo do Palmeiras, né? Tô aqui na Ulisses TV, ó. Transmiti o jogo pela Bandeirantes. E eu tenho uma notícia para dar para vocês, eu vou explicar essa notícia. A notícia não é do jogo do Palmeiras, não. A notícia é o seguinte, chegou a informação para mim, de algumas pessoas me ligaram, para falar que o Osmar Stabile, juntamente com a diretoria do Corinthians, está voltando atrás em relação ao Memphis de pai. Então o Memphis poderá vestir, sim senhor, a camisa do Corinthians, né? Não é nem questão de pressão de fora, não é nada disso. Eu acho que houve um consenso entre eles ali, porque existem muitas coisas envolvidas. Fala-se até de um novo patrocinador, não é? Então o Memphis pode até jogar pelo Corinthians, até nesse jogo de volta que o Corinthians está na Argentina, né? O Corinthians joga amanhã pela Libertadores da América e de repente o Memphis até pinta nesse jogo de volta aí. Vamos aguardar os fatos, né, para ver o que vai rolar. Então tá aí. O Ulisses Costa também indo com a mesma linha
com uma outra roupagem, né? Ele não fala tanto de pressão da torcida, ele mais ou menos fala, às vezes o cara ali tiver uma epifania, né? Porra, não é melhor ficar com o cara aqui, a gente não pode contratar, tá com transfer. Pararam pra pensar um pouco. O Memphis ontem, lembra que eu coloquei no vídeo que o Alambrado Alvinegro, acho que foi o Manfio da Identidade Corintiana e o Rodrigo Lança, ao vivo, fala, ó, veio aqui uma coisa, pessoas próximas ao Memphis dizem que ele não desistiu do Corinthians. Ontem, né, perdão, no dia que foi a não renovação oficializada, isso foi à noite, por volta de umas 10h30, 11 horas, ó, o Lança e o Manfio tiveram a mesma confirmação, a mesma notícia, ó, o Memphis não desistiu do Corinthians. Pessoas ligadas ali a ele falaram que ele não desistiu. Será que tá acontecendo alguma coisa, pessoal, por debaixo do pano, que a gente ainda não sabe, que ainda não estourou, que não explodiu? Porque tem algumas pessoas, sejam jornalistas ou não, com essa linha. Há uma pressão no Parque São Jorge e o Stabile estaria repensando e voltar atrás e renovar com o Memphis. Se ele renovar, se ele vai aceitar ou não, não cabe a mim. Eu acredito que o Memphis aceitaria. O que você acha? Corinthians volta atrás. Memphis, vamos sentar para conversar para você renovar? Você acha que o Memphis volta? Eu acho que sim. Só que tem aquele negócio, o cara foi humilhado, né, mano? A diretoria do Corinthians humilhou o Memphis. Tratou o cara como um lixo. Então ele pode falar assim, quer saber? Por mais que eu goste do Corinthians, por mais que isso, não quero saber de vocês. Só que tem o outro lado da história. Tem o outro lado da moeda. E se ele volta por cima da carne seca. O cara volta por cima, grandão, principalmente contra o Parque São Jorge. Enquanto vocês comentam, eu vou colocar o vídeo da Rádio Bandeirantes, onde o jornalista Luiz Fabiani trouxe aí uma informação, eu acredito que seja o Luiz Fabiani, um áudio, né? Mas acredito que seja ele, onde ele fala sobre essa pressão do Stabile. Vamos ver e ouvir a Rádio Bandeirantes através do Luiz Fabiani. Que o dia hoje foi de muita pressão sobre o presidente Osmar Stabile, não só pela exposição do contrato ao qual tive acesso com todas as cláusulas e também pela possibilidade do Memphis acionar o Corinthians em até 180 milhões de reais por conta de uma possível má-fé na não assinatura. Nesse momento, no Parque São Jorge, há uma pressão pelo restabelecimento das negociações com o Memphis Depay. Elas ainda não começaram, o clube teme a recepção do atleta, a possibilidade de uma nova leva de conversas, mas é sim uma possibilidade que está na cabeça de Osmar Stabile e de seus aliados para as próximas horas. O clube sofreu muita pressão de patrocinadores desgostosos com o fim da relação entre Corinthians e Memphis Depay, mas há sim uma possibilidade admitida pelas partes de uma retomada nas conversas nas próximas horas. Admitidas pelas partes. Prestaram atenção no final do áudio do Luiz Fabiani? As partes admitidas. Ontem, durante a nossa live, teve um comentário que me chamou a atenção. Eu não vou lembrar o nome da pessoa, mil perdões, mas a pessoa comentou assim: mano, não é estranho porque o Memphis não se despediu do Corinthians. Veio a nota oficial do Corinthians, o Memphis soltou uma nota ali, lamento o que aconteceu, fiquei sabendo, mas não houve uma despedida. Tipo, valeu Corinthians. Não houve do Memphis. Não teve nada. Então, será que realmente alguma coisa não aconteceu? Para mim, essa questão financeira, esse contrato que dizem que foi assinado lá quem é advogado sabe, vai ferrar o Corinthians. E voltaram atrás? Eu acho que é muito mais por isso. Lógico que a pressão da torcida pode ter dado uma força, pode ter dado uma acelerada. E, obviamente, o Stabile talvez duvidou da torcida do Corinthians, né? Osmar Stabile não esperava que a repercussão da sua desistência das negociações com o Memphis seriam tão negativas. Ele está arrependido da sua decisão.
O presidente do Corinthians teria dito, inclusive, que poderia voltar atrás na sua decisão e tentar retomar conversa com o holandês. O Marco Belo falou isso na Rádio TMC. Será que o Stabile se arrependeu ou tá com medo? Ou tá pressionado por alguém do Parque São Jorge? Fala, mano, volta atrás porque o negócio vai ferrar pro nosso lado. Volta atrás que o negócio vai ferrar pro nosso lado. E aí? Quero saber de você. Dá pra gente se empolgar? Dá pra gente pensar no Memphis? Quem sabe pra Libertadores agora? Porque, de novo, não sei o que fazer. O contrato eu acabei de mostrar pra vocês. Pra mim, é um contrato totalmente dentro do que o Corinthians pode pagar. Se você somar ali as partes do salário mais os direitos de imagem, o máximo que vai chegar, acho que é a 2 milhões. A dívida parcelada, que são os 42 milhões, em 4 parcelas a cada 6 meses, tem que pagar isso aí de qualquer jeito, senão ele vai cobrar 80 milhões à vista. E um contrato aonde você tem uma empresa que quer pagar o auxílio moradia. 250 mil por ano, acho que dá os 6 milhões, não é? Por mês. Vai dar os 6 milhões ali no tempo do contrato. Tem uma empresa que falou, eu pago. A Faltar um Fã falou, eu dou um aditivo, 5 milhões para usar, para pagar o Memphis aí. Quer dizer, você está diminuindo. Esse contrato não é lesivo para o clube. Aquele primeiro contrato, sim, era muito prejudicial ao Corinthians. Lá atrás, feito pelo Augusto Melo, pelo Pedro Silveira, e quem mais estava envolvido naquela negociação. Aqueles bônus malucos, aquelas metas, tudo muito grande, tudo muito tipo Real Madrid das Américas. Aquilo fudeu o Corinthians. Esse contrato tá dentro de uma realidade. O Memphis abaixou o salário, parcelou a dívida, aceitou dar o contrato de 2 anos e algumas bonificações tem que ter para um jogador dele. É a mesma coisa se a gente fosse contratar o Roger Guedes. Vai ter alguma coisinha ali. Auxílio não sei o que, camarotezinho, uma percentual no marketing. Vai ter algumas coisas para esses jogadores virem para cá, tem que ter. O Paquetá tem, o Neymar tem, o Lucas Moura no São Paulo tem, o Vitor Roque no Palmeiras tem, o Gerson no Cruzeiro tem, o Hulk todos os jogadores têm. Aqui no Corinthians vaza-se tudo. E o principal, como é que fica a gestão Stabile? Porque não acho o Stabile que vai renovar com o Memphis, voltar atrás. Ai, me arrependi. Que todo mundo vai fazer, tadinho do Stabile, né? O velho babão se arrependeu. Não, a cobrança tem que continuar. O Memphis entra por uma porta, você, Stabile, cai fora pela outra. Vai ter protesto da torcida, tem que ter intervenção, tem que ter Safiel. Tudo segue a mesma linha, pessoal. Por favor. Não vão esquecer. Ai, mano, mas o Stabile voltou atrás. Ele renovou. Não. Vamos continuar batendo. Vamos continuar protestando. Vamos continuar tirando os gatos do Parque São Jorge. Todos. Então a gente não pode perder essa força que a gente conquistou agora. Dessa revolta da torcida. Bom, não vamos esquecer o nosso principal objetivo. Lembra o que eu falo para você? O nosso rival hoje é o Parque São Jorge. Não é o Palmeiras mais. É o Parque São Jorge o nosso rival. Eles são os rivais. E aí? Será que é uma imagem... Não é palavras do Memphis, tá? Isso aqui foi ilustrado, né? Criado por um perfil. Tá aí. A partir de agora... Se me boicotarem, eu viro o herói. Se me dispensarem, eu viro o mártir. E se renovarem, viro o campeão de novo. E aí, galera, será que essa história vai se realizar? Lembrando, não é uma fala do Memphis, tá? Isso aí foi criado por alguma inteligência, alguma coisa, né? Mas eu achei interessante porque é bem isso. Se boicotarem, ele sai como herói. Se realmente dispensarem ele desse jeito sujo que foi, ele vira um Marte. O cara que começou a revolução, que conseguiu
tirar o Parque São Jorge do poder e se renovarem, se Deus quiser, ele vira campeão de novo pelo Corinthians. Agora é aguardar. É aguardar. Será que teremos mais capítulos nessa novela e o Memphis Depay voltando ao Corinthians, permanecendo, e o Stabile abaixando a sua cabeça, colocando o rabinho entre as pernas e assinando a renovação? Eu gostaria muito de ver a cara do Parque São Jorge se isso acontecer. Porque o Stabile estaria desmoralizado. A gestão do Stabile, se ele faz isso, acaba. Acaba, pode ir embora, pode ir para casa, que acabou a sua gestão. Você não serve mais para nada. Mas lá dentro do Parque São Jorge, quem bateu palma e comemorou que o Stabile não assinou a renovação, eu gostaria muito de ver a cara desse pessoal. E o Memphis, meu irmão, se você voltar, mete o pau na mesa, joga no ventilador, meu irmão, solta os cachorros. Dentro de campo você joga bola também, por favor, tá? Mas fora de campo, desce a lenha nos caras, mano. Vai ser muito gostoso ver o Parque São Jorge caindo em ruínas e a gente comemorando a queda do Parque São Jorge. Deixa o seu like, espero que você tenha gostado desse vídeo. Ficou um pouquinho longo, mas enfim, é que a gente vai passando muita coisa, vai falando, mas acho que tá bem completo para vocês o que aconteceu nessas últimas 24 horas aí de uma possível reviravolta, e o Memphis pode ser que continue no Corinthians. Agora tá na mão de quem? Como sempre ficou, na mão do Stabile e na mão do Corinthians. Vamos ver qual o capítulo final dessa história. Memphis e Corinthians, Corinthians e Memphis. Tamo junto. Até a próxima. E tem Liberta hoje, hein? Coringão e Rosário, 9h30 da noite. Palpite pro jogo. 1-1. 1-1. E o seu palpite? Deixa aqui nos comentários. Tamo junto. Vai, Corinthians. Tchau.